o caso mais real que eu tive, e isso inegavelmente pra mim aconteceu, não foi um sonho, tenho certeza mais que absoluta, que é impossível, você vê o nível do negócio. Foi o seguinte, estava na casa da minha avó e eu tinha o hábito de dormir de frente para a porta, com o rosto de frente para a porta, deixando a porta sempre entreaberta. Por quê? Como eu tomava muita água, muito refrigerante, eu urinava bastante. Então deixar a porta entreaberta era uma forma de não acordar meu avô, para não levar uma chabicada, dar meu mijão e voltar para dormir. Nesse dia especificamente, eu acordei por conta de um sonho. Nesse sonho, eu estava de visão de cima para baixo de um canavial. De rola. De um canavial de cana, de açúcar. Canavial de cana. E eu vi uma mulher se aproximando com um bebê. Ela colocava o bebê lá, em um canto que era um pouquinho mais desmatado, deixava o bebê lá e ia se afastando. Conforme essa mulher ia se afastando, a minha perspectiva, que era de cima para baixo, uma visão bidimensional, ela ia saindo, se afastando, então eu tenho uma visão mais ampla. Com essa visão ampla eu conseguia ver que tinha alguns trabalhadores de um canto lá, tinha algumas máquinas do outro lado, eu conseguia ver tudo claramente. Mas o meu foco não saía da menina, ela ficava no centro, é como se a minha tela naquele momento subisse com foco nela, apesar de eu ver tudo ao redor. Com isso eu acordei e olhei para frente. Quando eu olhei para frente, eu vi nitidamente uma menina de vestido azulado. Na verdade, com todo o corpo azulado. O corpo dela era completamente azulado. É como se você pegasse uma luz azul e colocasse em cima de uma pessoa. Aquele tom azulado, característico. Ela estava com os vestidos molhados, com o cabelo molhado, completamente. Não pingava, mas estava claramente molhado. E o que mais me deixou perturbado era que ela era física, ou seja, a luz não passava por ela, ou seja, era claramente... Você viu isso aí? Isso, a luz estava aqui e causava uma certa sombra. Tá falando da luz da casa, eu né? achei que a luz da casa, a luz não passava, então era algo, pelo menos naquela minha percepção física, dava para ver, material, entendeu? A minha perspectiva foi de baixo para cima, então eu comecei pelos pés, subindo, estava descalça, foi subindo, percebi o vestido molhado, foi subindo, cabelos pretos também molhados, foi subindo. Até aqui deu para perceber que a aparência física dela era de uma adolescente, talvez dos 12 para os 15 anos, no início da puberdade, subindo. Quando eu olhei para o rosto dela, foi aí que eu fiquei perturbado, foi aí que o negócio apertou. Por quê? A face dela era completamente de uma menina normal, mas o problema era nos olhos. Os olhos eram um problema, porque não tinham olhos, cara. Era como se alguém tivesse arrancado o globo ocular dela e tivesse vazio, era escuro, era negro. A percepção que eu tinha naquele momento era como se ao redor do olho dela, conforme fosse se aproximando do centro, fosse ficando cada vez mais escuro. Cada vez mais escuro. Até chegar no ponto que você se perdia. Apesar disso, a expressão do rosto que essa pessoa tinha, que esse vulto tinha, era de tristeza. Eu olhava para ela e não sentia medo, eu sentia tristeza. Era angustiante olhar para ela. Quando você está triste, angustiado de tristeza, mas você não quer expressar, você fica segurando, aquele aperto no peito foi isso que eu senti. Como só morava eu e os meus avós, minha avó e meu avô, eu sabia que não tinha mais ninguém em casa. O problema é que eu era uma criança, então eu não ia sair gritando, não ia sair xingando ninguém, não fui educado para isso. Então eu disse, olha, essa daqui não é a sua casa, então saia, eu disse. Quando eu disse isso, novamente esse vulto, sem piscar os olhos, eu não pisquei os olhos porque eu estava apavorado que uma pessoa estava na minha frente, eu não conhecia. Não dá pra piscar, não dá. Não pisquei. E novamente, no instalar de dedos, é só que eu consigo dizer para vocês se aproximarem do que aconteceu, sumiu. Assim, na minha frente desapareceu, sem deixar vestígios. Eu até perguntei para minha avó no dia seguinte se ela tinha visto ou se tinha deixado alguém entrar durante a noite. Ela falou que não. Ela perguntou por quê, eu não disse nada, porque como minha avó é muito religiosa, daria muito problema, Isso, entendeu? Era ficar... Ia pra igreja, eu não detestava e essas coisas. Aí vai ter algum imbecil aí que vai dizer, falta de Deus, você não ia pra igreja, era por isso. Quero que você se lasque.